Um pouco na santa palavra do nosso bom Deus, porque Ele é digno da adoração, do engrandecimento, né? Deus é bom, Deus é maravilhoso. Dizer para os irmãos que nós, na sexta-feira, estivemos ali no retiro maravilhoso, né? Retiro foi uma bênção. Sexta-feira, os irmãos participaram, e nós ali comemos bastante, né? Muita coisa para comer, que crente gosta de comer. Depois a gente ficou batendo aquela resenha santa com os irmãos, fizemos culto, adoramos a Deus. Os irmãos que gostam de água foi para a piscina, num frio daquele, mas foi para a piscina, né? Mas estava quente, né? É porque aqui em Conquista pode estar quente do jeito que for, a piscina é sempre gelada, né? Mas glória a Deus, foi uma benção, a criançada brincou muito. Queridos, eu quero meditar um texto com você, que está no Evangelho escrito pelo evangelista Mateus, capítulo 5, Evangelho de Jesus Cristo escrito por Mateus, capítulo 5, nós vamos pregar sobre o Sermão da Montanha, e são 3 capítulos, e é bem verdade que a gente vai deter alguns domingos falando disso, e hoje nós vamos começar falando sobre as bem-aventuranças. Começa assim. Quem encontrou, diga amém. Amém. Está escrito, capítulo 5, versículo 1. Vendo Jesus as multidões, subiu a um monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exaltai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Curva a sua cabeça aí, querido. Deus, em nome de Jesus, rogamos ao Senhor que fale conosco através da sua santa palavra, que essa palavra possa alcançar o nosso coração e entendamos o teu propósito, em nome de Jesus Cristo. Amém, graças a Deus. Queridos irmãos, Jesus, quando estava aqui na terra, ele nos ensinou muitas coisas através dos discípulos, muitas coisas. Os discípulos foram ensinados por Jesus durante os 3 anos que Jesus esteve aqui, de maneira muito profunda, até porque Jesus dedicou 60% do seu tempo de ensino com os discípulos. Apenas ali 30% era com a multidão, e outra parte ele passou orando, buscando a Deus. Então 60% do ministério de Jesus foi voltado para o ensino, até porque ele iria ser assunto aos céus, e ele teria que ter deixado a sua marca, o seu ensinamento para os discípulos. Então Jesus ensinou muito, 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 e Jesus começa esse ensino aqui, que é o maior ensino dele, que ele começa, que vai até o capítulo 7, versículo 28, onde ele termina o discurso do Sermão da Montanha. Jesus ensina a ética do céu, que deve ser praticada aqui na terra. Então o Sermão da Montanha é, na verdade, a ética, o resumo da ética do céu, o resumo do reino dos céus, o resumo do que Deus, da vontade de Deus, para o homem aqui na terra, que deseja ter uma vida profunda com Ele, uma vida íntima com Ele, uma vida de devoção com Ele. Então Jesus aqui começa a ensinar coisas muito profundas para nós. Irmãos, e qual é a necessidade disso? Nós estamos vivendo em tempos na igreja, em que a igreja precisa voltar a observar o que Jesus ensinou. Nós temos ouvido muitas vozes falando muitas coisas sobre a Bíblia. Nós sabemos muito sobre Davi, sabemos muito sobre Sansão, sabemos muito sobre Abraão, sabemos muito sobre Paulo, mas conhecemos muito pouco, no geral, acerca do que Jesus ensinou sobre o reino dos céus.
E eu quero convidar você nessa noite a aprender um pouquinho algumas coisas que Jesus nos ensinou. Ética do céu, o reino do céu, o padrão do céu para nossas vidas. Aleluia. Fala para o seu irmão assim, a ética do céu. Ética do céu. Isso é forte, irmãos. Ética do céu, o reino dos céus, aqui na terra para nós. Então as bem-aventuranças começam quando Jesus, aqui no versículo 1, ele começa dizendo que Jesus, ele estava no monte. E aí a comparação interessante que dá para se fazer é que, assim como Moisés no monte Horebe, Monte Sinai, proclamou a lei, proclamou o decálogo, os 10 mandamentos, Jesus também proclamou as bem-aventuranças na montanha, e o sermão da montanha, todos os ensinamentos da montanha. Moisés, a lei, Jesus, o sermão do monte, ambos na montanha. Então a gente observa esse cenário interessante, querido, muito bom. Esse como é o maior sermão pregado pelo maior e melhor pregador de todos os tempos, que é Jesus. Jesus talvez ficou o dia todo falando sobre isso. Imagine você ouvir o dia todo sentado alguém, não tinha cadeira, não tinha ar-condicionado, não tinha ventilador, não tinha nada confortável para que as pessoas se mantivessem naquele local, prestando atenção ao que Jesus dizia. No versículo 1 está escrito aí, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se dele os seus discípulos. Ou seja, eles estavam no meio de um deserto, ou um semideserto, ou seja, não tinha nada agradável para aquele local ser um local onde aquelas multidões estavam, mas tinha uma pessoa lá, que era digna da espera, e da expectativa de todos, que era Jesus falar. Jesus vai falar, não importa se o local tem cadeira, não tem cadeira, se é confortável, não é confortável, se tem ar-condicionado, não tem ar-condicionado, se é coberto ou não é coberto. Eles estavam no meio do sol quente, o dia todo, ouvindo o maior pregador do mundo pregar o maior sermão de todos os tempos. Jesus Cristo falando. Aleluia, que coisa tremenda. Irmãos, e quantas pessoas hoje não conseguem prestar atenção na palavra pouquíssimos minutos? Se a gente tivesse naquela época, como é que seria, irmão? Naquela época também não tinha WhatsApp, né? Porque senão o pessoal ia tirar o celularzão desse tamanho do bolso. Jesus falando lá e um falaria com o outro pelo zap. Será que ele ia assim? Não, acho que não. Jesus era alguém. E outra coisa, Jesus pregou sentado. Diz o texto aqui que Jesus assentou no meio de uma montanha e começou a pregar para aquele povo, ensinando aquele povo. Interessante esse detalhe. E quem era a multidão que estava lá? Tinha multidão de todas as seitas políticas religiosas da época, a saber, os fariseus, os essênios, os herodianos, os zelotes, todos os escribas, doutores da lei, todo o povo da época que iria com as suas necessidades pessoais para receber a vitória. Tinha alguns que iam para acusar o que Jesus estava falando, tinha outros que iriam só por curiosidade, existiam outros que estavam ali com a expectativa de que nada ia acontecer. Existia uma multidão. Onde tem uma multidão, há várias expectativas, há várias motivações, há várias culturas, há várias cabeças, há várias pessoas pensando de maneira diferente. Multidões, no plural, não era uma multidão, eram multidões, várias tribos, várias pessoas com vários tipos de conceitos diferentes. Mas Jesus iria pregar esse sermão para esse grupo todo. Então Jesus teria que pregar um ensinamento que alcançasse todos. Jesus não poderia dialogar somente com um grupo. Jesus tinha que falar de maneira que alcançasse todos. E todos iriam ser abençoados por Jesus naquele momento. E quais são, irmãos, esses pontos que Jesus coloca? Começa a colocar aqui no Sermão do Monte. Jesus começa a colocar, em primeiro lugar, quais são as características que devem ser encontradas em um seguidor dele. Jesus logo de cara, quando os discípulos, as multidões se amontoavam em busca dele, Jesus logo colocou e estabeleceu a ética do céu para dizer: os meus seguidores devem ser felizes por isso, por isso, por isso e por isso e por isso. Ele estabeleceu logo qual eram as características que ele exigia para os seguidores dele. E aí, cada um na multidão iria pegar a sua parte. Eu quero que você pegue a sua parte hoje aqui, amém, irmão? Você vai pegar a sua parte hoje aqui, amém? Então observe, irmãos, que Jesus começa a falar algumas coisas. Vamos ver algumas características daquilo que Jesus menciona. Primeira coisa que a gente começa a observar no Sermão do Monte, queridos irmãos, é
As características, elas são opostas aos valores do mundo. Todas as características que Jesus exige para um seguidor dele é diferente da do mundo. Observe, querido, que ele vai falar sobre humildade. Bem-aventurados os humildes, oposto ao mundo, que o mundo é soberbo. Ele vai falar sobre o choro. Bem-aventurados que choram, porque o mundo é insensível, e o choro nesse contexto é choro pelo pecado, é choro por reconhecimento de que é um miserável pecador e que é dependente 100% de Deus. O mundo não pensa assim, o mundo é autossuficiente, é oposto ao mundo, insensível. Aí Jesus fala, bem-aventurados mansos também, ou seja, domado, domesticado, governado por Deus. O mundo não é governado por Deus, o mundo, ele não é manso, ele é violento, ele é ingovernável. As pessoas do mundo são ainda afetados pelo ingoverno do pecado. Ele também fala a respeito dos misericordiosos, enquanto ele fala do bem-aventurados misericordiosos, oposto ao mundo, que é vingança, vingativo. Os valores que Jesus apresenta é oposto. Ele vai falar sobre o justo, bem-aventurado aqueles que têm fome e sede de justiça, porque o mundo não tem sede de justiça, o mundo é injusto, porque as pessoas têm a característica adâmica. A gente observa também que ele fala, bem-aventurado os pacificadores, que contrapõem ao mundo que infelizmente é irreconciliável. O pacificador dá a ideia de alguém que quer sempre reconciliar, que quer sempre o bem, reconciliar com os outros. O mundo não quer isso, o mundo é totalmente oposto a isso. Então, Jesus apresenta essas 7 qualidades de um seguidor de Cristo. Valores totalmente opostos ao do mundo. Irmãos, isso é muito sério. Porque Jesus, logo no início do seu sermão para a multidão, ele quer deixar bem claro que os valores do reino que ele agora estava pregando é totalmente oposto ao sistema desse mundo, ao que esse mundo propõe, ao que esse mundo prega, ao que esse mundo valoriza. E a gente precisa entender muito claro isso, porque a Bíblia diz, na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 2, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Ou seja, a gente precisa ser transformado e não conformado com aquilo que é o valor desse mundo. Amém, querido? Então Jesus começa a mostrar que é diferente, ou seja, as características apresentadas por Jesus para um seguidor dele é oposto ao do mundo. Jesus quer que a gente seja humilde, Jesus quer que a gente chore pelos pecados mesmo, por as nossas mazelas, Jesus quer que a gente seja governado por Ele, Jesus quer que a gente seja justo, Jesus quer que a gente seja puro de coração, e é interessante essa expressão, porque Ele quer que nós sejamos limpos, puros, ter feito uma cirurgia no nosso coração, de cataterismo, de tal forma que todas as sujeiras foram arrancadas. Jesus fala que nós temos que ser misericordiosos. Irmãos, é totalmente oposto ao do mundo. É impossível ser um seguidor de Cristo sem essas qualificações. Aleluia. 7 características aqui apresentadas a respeito de um seguidor de Jesus. O detalhe, querido, que não termina só aí. Se a gente observar bem nas bem-aventuranças, Jesus nos fala algumas coisas interessantes. Ele vai dizer, as características são exigidas no presente para que as recompensas sejam dadas no futuro. Observe o texto, olha as expressões do texto. O texto sempre vai dizer assim, bem-aventurados. Em algumas versões da Bíblia está assim, felizes são. Felizes são aqueles que são mansos, felizes são aqueles que são justos, felizes. A expressão bem-aventurança dá a ideia de feliz. Então a gente observa, irmãos, que ele vai falar assim, bem-aventurados os mansos, hoje, os mansos, hoje. Mas aí ele fala da recompensa, porque deles é o reino dos céus. E ele vai falar também, bem-aventurados que choram, porque alcançarão misericórdia, ou serão consolados, herdarão a terra, sempre no futuro, né? A ideia de serão consolados, herdarão a terra, alcançarão misericórdia, verão a Deus, serão chamados filhos de Deus, sempre no futuro. Irmãos, o que Deus exige de nós é agora, no presente. Amém, querido? Deus exige para nós no presente essas atitudes, mas a recompensa é no futuro. Serão chamados filhos de Deus, serão consolados, herdarão a terra, serão chamados filhos de Deus no futuro. Mas a atitude é no presente. Então Deus, o que Deus quer de você é já. Você fala para o seu irmão assim, ó, o que Deus quer de você é já. É agora. É já, irmão.
Não tem aquela coisa do futuro, eu vou ver se dá, eu vou ver se eu faço isso depois. Deus exige essas atitudes de nós agora. Bem-aventurados humildes hoje, no presente, no verbo presente. É interessante isso. Agora só tem duas coisas que ele diz, dois textos que ele mostra uma coisa que já é nossa: o reino de Deus. No versículo 3 ele vai dizer assim, ó: diferente do serão dos outros, bem-aventurados humildes, porque deles é o reino. O reino é nosso. O reino é de Deus, é nosso, governado por nós. No versículo 11 também, 10, ele diz a mesma coisa: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Deus já estabeleceu o reino dele em nossos corações, no presente. Neste presente momento, o reino de Deus já está governando a sua vida, porque é coisa para o presente, para aqueles que são seguidores genuínos de Cristo. Aleluia! Nós já somos do reino de Deus. Amém, querido? O reino de Deus, a ética do reino de Deus se estabelece no coração de todo genuíno cristão. E o reino de Deus já está em nós. O seu rei é Jesus. Você pode até fisicamente nessa terra fazer parte de um governo político, democrático, mas o seu coração é governado por uma pessoa chamada Jesus Cristo de Nazaré, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ele governa a sua vida, é reino de Deus, já estabelecido aqui nessa terra, para a glória de Deus. Aleluia, glórias ao nosso bom e eterno Deus. Aleluia. Irmãos, nós vivemos em um momento em que, ao contrário, as pessoas querem a recompensa agora e quer tomar atitude depois. Esse texto é diferente. Os bem-aventurados são aqueles que são e alcançarão. Como o texto diz, bem-aventurados aqueles que são limpos de coração, porque verão Deus. Sempre a atitude é presente, a recompensa é futura. Só que o evangelho pregado hoje é diferente. O evangelho pregado hoje é aquela coisa: primeiro é a recompensa, depois a atitude. Jesus não pregou isso. Jesus disse primeiro que a gente tem que ser, para depois a gente ter. E não ter, para depois ser. E eu sei que é bem verdade que muitas pessoas são orientadas de maneira equivocada, para que os crentes sejam ambiciosos, para que os crentes veem Jesus como se fosse um amuleto para conquistar as coisas, quando na verdade não é assim. Aqui o texto bem claro, quando Jesus fala a respeito dos mansos, ele vai dizer assim: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Futuro, herdarão a terra, possuirão a terra. Que terra é essa? A terra prometida, não é a terra da terra, terra aqui que nós estamos. Irmãos, está oposto aos princípios do reino dos céus. O reino do céu, você tem que ser para depois ter, e não ter para depois ser. O mundo prega o contrário. O mundo diz que você é o que você é o que você tem. É o valor do mundo, diferente da visão de reino. Visão de reino, você tem que ser justo, ser humilde, ser manso, ser misericordioso, ser limpo de coração, ser pacificador. Depois de tudo isso, aí você alcança o que Deus tem para você. Ele te consola, Ele te dá misericórdia, Ele te dá justiça porque você é justo, Ele te dá, você vai ser chamado filho de Deus por isso, Ele vai te dar porque você é. Aleluia, glória a Deus. É assim que o texto nos orienta e nos fala, irmãos, que isso é bacana, interessante e muito importante a gente notar. Mas o interessante ainda do texto é que ele fala 9 vezes a expressão felizes são, bem-aventurados são, 9 vezes. Bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os justos, bem-aventurados os limpos de coração, bem-aventurados os perseguidos. Ele fala 9 vezes. Por que 9 vezes nesse texto? Ele fala 9 vezes bem-aventurados para um texto de 12 versículos. Ele está dizendo que o cristão tem que ser feliz. Ele está dizendo que o cristão é feliz não por ele ter, mas por ele ser. Nós temos que ser felizes não porque temos um carro, não porque temos uma casa, não porque temos dinheiro no banco. Não é isso, não é esse o princípio do reino. O princípio do reino é: eu sou feliz porque eu sou o que Jesus quer que eu seja. Eu sou feliz porque eu sou sendo o que Jesus quer que eu seja. Humilde, manso, justo, misericordioso, pacificador.
limpo de coração. Você sendo o que Jesus quer que você seja, já é motivo para você ser um bem-aventurado, uma pessoa feliz, uma mulher feliz, um homem feliz, fazendo a vontade de Deus. Aleluia. E quantas pessoas ainda não descobriram essa felicidade? Quantas pessoas que ainda se apoiam nas coisas materiais como objeto de felicidade? Felicidade não é coisas, não são coisas, é uma pessoa, é Jesus. A Bíblia diz em Filipenses: regozijai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos no Senhor, ou seja, se alegrem em Deus. Outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. Alegrai-vos no Senhor. Você é um crente feliz, irmãos? Você é um crente feliz? Sejamos sinceros. Não precisa falar comigo assim, responder para mim não. Você é um crente realizado, feliz? Eu não estou dizendo que você é um crente que não tem problema. Porque se você é um crente que não tem problema, depois eu quero conversar contigo. Por que você está fazendo? O que você está fazendo para você não ter problema? Eu tenho um monte de problema. E quando eu resolvo um, parece que vem kit. Vem outro com mais 2 ou 3 junto. Aí eu resolvo 3, aí vem, Deus me dá uma aliviada, vem 2, mas depois vem mais um pouquinho. Irmão, nós vivemos, enquanto estivermos aqui nessa terra, nós teremos conflitos e batalhas, presença de coisas ruins e ausência de coisas boas, ou presença de coisas boas e ausência de coisas ruins, mas isso não importa. O importante é que eu sou feliz. O importante é que você tem que ser feliz apesar disso, porque a sua felicidade não é ter, a sua felicidade é ser o que Jesus quer que você seja. Aleluia. O crente tem que se alegrar só por ser alguém que Jesus quer que ele seja. Oh glória. Aleluia. Mas é interessante isso, irmãos. Muito bacana. Agora nós vamos ver outro detalhe desse texto. O texto mostra também que o mal e o sistema desse mundo não consegue suportar. Ele odeia aqueles que atingem esse nível. O diabo, Satanás, o mundo odeia quem entendeu que é ser feliz com Jesus, que é atingir o nível das bem-aventuranças. Ele odeia essas pessoas. Olha o que o texto diz aqui. O texto diz no versículo 10 e 11: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. O que Jesus está querendo ensinar aqui? Bem-aventurado aqueles que atingiram. Os que são perseguidos aqui, não é perseguição porque fez coisa errada, viu, irmão? Não é perseguição porque sonegou imposto e foi preso. Não é ser perseguido porque pecou. Não é isso. Ele está falando de a perseguição porque é justo. Ele atingiu um nível de justiça. Ele foi colocado na balança de Deus. E ele tem humildade. Ele é justo, misericordioso, pacificador, limpo de coração. Ele tem todas as qualidades do reino de Deus. Aí o mundo não suporta uma pessoa dessa. E ele começa a ser perseguido espiritualmente e na terra também pelos homens maus. Que a Bíblia diz, a Bíblia não diz, né? Mas o mundo fala que quando o diabo não vem, manda o secretário. Não é assim que o povo fala? Quando o diabo não vem, manda o secretário. Ou seja, o diabo, Satanás, o mal, ele odeia quem está fazendo a vontade de Deus. Odeia. E isso é muito explícito aqui. Porque o texto vai dizer: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Ou seja, atingiu o nível que agora o mundo começa a perseguir ele, porque ele é alguém diferente. E aí ele começa a dizer mais: bem-aventurados sois quando por minha causa, as causas do reino de Deus, a obra de Deus, a vontade de Deus, vos injuriarem, perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós, regozijai-vos, exaltai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. O que ele está querendo dizer? Todas as pessoas na história bíblica que atingiram esse nível, o mundo odiava. Todas as pessoas que atingiram esse nível de justiça que o reino de Deus, a ética do céu exige, eles foram perseguidos aqui nessa terra, irmãos. E eu fico muito preocupado com o mundo que nós estamos vivendo, que é um mundo onde as pessoas agradam o mundo. Eu fico muito preocupado quando um artista é convidado para ir para um
um evento do mundo, e ser bem quisto pela comunidade. Porque duas coisas podem estar passando errada. Ou ele está fazendo pacto ou amizade com o mundo, e a Bíblia diz em Tiago 4,4 que aquele que se torna amigo do mundo se constitui inimigo de Deus. Logo, se alguém é amigo do mundo, é inimigo de Deus. E se alguém é amigo de Deus, é inimigo do mundo. Tem coisa errada, irmão. Se nós atingirmos o nível de justiça exigido pela ética do céu, o mundo, o diabo, o sistema diabólico vai odiar a gente. Você sabia disso? Vai odiar a gente. Porque você vai ser alguém que vai incomodar as pessoas. A sua justiça, a sua humildade, a sua sensibilidade, a sua pureza, a sua vida com Deus vai incomodar aqueles que não têm esse nível. E aí você se torna um incômodo. E aí eles têm que eliminar você. É o que aconteceu com os profetas da época. O que aconteceu na época? Elias, em meio à sociedade de Israel, 900 anos antes de Cristo, Elias era o único profeta que estava ativo naquela época, e Elias foi de encontro ao rei Acabe e denunciou os pecados de Acabe. O que aconteceu com Elias? Acabe agradeceu Elias, porque Elias profetizou e falou a verdade? Não. Elias tinha um nível de justiça muito apurado, a ética do reino dos céus estava sobre Elias, e o que Elias fez? Correu, fugiu, porque foi perseguido, porque estava em um nível que a maioria não estava. Foi perseguido durante 3 anos. Se você observar Jeremias era o único profeta em atividades na época que o rei da Babilônia que estava querendo invadir Jerusalém. No ano 620 ele já estava profetizando para o rei Senaqueribe e dizendo: se arrependa, se converta dos seus maus caminhos. E o povo, nada, não vai acontecer nada. O mal vai vir do norte, Nabucodonosor, Nabuzarada, seu capitão, vai entrar em Jerusalém, vai destruir tudo. Ninguém dava ouvido para Jeremias. Ao contrário, pegava Jeremias, jogava na cisterna, pegava Jeremias, prendia na gaiola, pegava Jeremias e batia, esmurrava. Porque Jeremias era alguém que atingiu uma ética do céu tão forte, que ele incomodava aqueles que viviam uma vida errada. Se você pegar também outro homem chamado Daniel. Daniel foi perseguido por quê? Porque era um homem que orava, buscava a Deus, estava num nível tão alto que foi perseguido. Ananias, Misael e Azarias, ou seus nomes babilônicos, Sadraque, Mesaque e Abednego, foram perseguidos por quê? Porque não se dobrou diante da estátua de Nabucodonosor, porque eles atingiram um nível de justiça, irmão. Quando a gente não se dobra diante das coisas do pecado, do mundo, do sistema, não pense que o mundo, o diabo, o sistema vai aplaudir você, ele vai odiar você. Aleluia. Isso é grave, irmãos. O mundo, quando recebeu o Filho de Deus, Jesus Cristo, a pessoa mais santa que teve aqui nessa terra, o mundo odiou Jesus. O mundo não gostou de Jesus. A Bíblia fala que ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Ou seja, odiou Jesus. Jesus foi morto na cruz, apedrejado pelo povo que ele veio salvar, irmãos. Jesus era uma pessoa ruim? Não, Jesus era uma pessoa boa, maravilhosa. Mas o nível de justiça, a ética do céu, era representada por Jesus de tal forma que as pessoas odiavam ele. Jesus, às vezes, eu me lembro no capítulo 11, você depois pode ler lá, em Evangelho de João, capítulo 11, diz que quando Jesus curou Lázaro, e Lázaro saiu para fora, fazendo um dos maiores milagres de todos os tempos, um morto de 4 dias que já estava podre, ser ressuscitado. Diz que naquela mesma hora, um grupo creu, e o outro grupo já falou assim: nós temos que dar um jeito para matar esse homem, porque esse homem vai tomar o governo do mundo, vamos matar esse homem. Irmãos, quando a gente está no nível de ética do reino dos céus, o mundo, o diabo, o sistema nos odeia. Paulo foi morto degolado, Pedro foi morto de cabeça para baixo, e vários apóstolos foram jogados também aos leões. Vários discípulos foram jogados no Coliseu romano, porque eram pessoas que atingiam um nível desse. Irmãos, como é que você está diante disso? Você tem coragem mesmo de pegar esses valores, essas características que Deus quer que a gente tenha, e ir até o fim? Não negar Jesus, não desistir, não desanimar, e até mesmo morrer por Ele. Você tem coragem mesmo, irmão? Como é que está a sua fé? Você tem fé mesmo para isso? Porque os discípulos atingiram esse nível.
E eu quero ler um texto com você. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 12. Eu sei citar o texto, mas eu vou falar para você aqui, para você ler, para você abrir. Aleluia. Lá diz o texto: que aqueles que querem viver piedosamente padecerão perseguições. O texto lá fala. Aquele que quiser viver piedosamente, segundo Timóteo, capítulo 3, versículo 12. Aqueles que quiserem viver piedosamente padecerão perseguições. O cristão que se propõe a servir fielmente a Deus, Jesus há de lhe sustentar e te fortalecer, mas o mundo não gosta da gente, não gosta. Provérbios capítulo 29, versículo 27 vai dizer também: a abominação é o homem justo para o ímpio, e a abominação é o homem ímpio para o justo. Não consegue bater, porque são concepções de mundo diferentes. Irmãos, e sabe o que está acontecendo hoje no nosso tempo? Muitos lugares. As pessoas estão abrindo as portas do mundo para entrar na igreja, para ficar um evangelho mais atraente, mais gostosinho. Um evangelho com glace. Sabe como é que é aquele bolo com glace? Quem já comeu? Quem gosta de glace de bolo aí, irmão? Glace de bolo. Um evangelho maquiado, mais bonitinho, para atrair o povo. Irmãos, não é assim que funciona. O evangelho, ele é verdadeiro, tem verdade, não tem jeito, não tem como a gente maquiar, dizer meia verdade. Eu sei que a gente vive num mundo pluralista, um mundo pós-moderno é um mundo relativista, cada um tem sua cabeça, cada um pensa de um jeito. Os crentes hoje dizem aquele negócio: quem manda em meu corpo é eu mando quem Jesus, eu creio em Jesus, mas quem manda em mim sou eu mesmo, eu não estou nem aí, eu vou fazer mesmo e pronto, e acabou. Irmão, e assim as pessoas não querem mais aquele compromisso mesmo com Jesus. Irmãos, e aí as portas vão se abrindo, e aí as coisas vão ficando do jeito que quer. E o que acontece? Essas pessoas são tudo menos seguidores de Jesus Cristo. Não tem a ética do reino. Não tem a ética do reino. E aí é preocupante esse cenário que a gente vive, irmãos. É preocupante esse cenário que a gente vive na nossa cidade, no nosso país, na nossa geração. Deus está nos chamando para vivermos a ética do céu. Oh glória! A ética do céu, irmão. Simplesmente a ética do céu em nossas vidas. Aleluia! Fala para o seu irmão: você tem coragem de encarar a ética do céu? Tem coragem, meu irmão? A ética do céu na vida do cristão. Pastor, e como é que é isso, pastor? Simples. Seja para ter. Faça o que Jesus pediu para a gente fazer, conforme a Bíblia diz, conforme a palavra de Deus diz. Mas por fim, irmãos, aqui tem o texto interessante que vai mencionar a alegria que deve ter o cristão. A alegria que o cristão deve ter pela esperança eterna. Porque você veja no versículo de número 12, vai dizer assim: regozijai-vos e exaltai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Se alegre, seja feliz, até mesmo com as lutas que você está passando, irmão. E outra coisa, no país que nós vivemos, não é um país que tem perseguição, graças a Deus por isso. Não existe perseguição no Brasil, religiosa, o país é laico, mas existe perseguição ideológica, perseguição espiritual. E o inimigo fica atuando na nossa mente, querendo desconstruir na nossa mente os valores do reino e colocar os valores do mundo. E aí na igreja hoje os valores estão invertidos. E a gente precisa voltar aos valores do céu, para a glória de Deus. Então se alegre, exaltai e alegrai-vos, porque você está sendo perseguido, porque você está sendo caluniado, como o texto diz, e mentindo, estão dizendo todo mal contra vocês, mas não é porque você fez coisa errada, mas é porque você está no nível de ética do reino tão forte, que as pessoas ficam incomodadas com o que Deus está fazendo na sua vida. Quem está entendendo, irmão? Está entendendo? Não é perseguição porque fez coisa errada, porque tem um monte de gente aí que precisava ser preso, porque é muito safado, porque faz coisa errada e tem que ser preso mesmo, é crente,
gente que faz coisas erradas. Mas a perseguição espiritual e da terra acontece na vida do cristão fiel, porque ele é honesto, porque ele é correto. Quantas pessoas foram às vezes demitidas porque disse que não ia fazer o que o patrão pediu para fazer, que era ilegal, e ele não fez? Quantos homens são fiéis a Deus e às vezes passa por algum constrangimento porque foi fiel, honesto, falou a verdade, mas é melhor uma verdade feia do que uma mentira bonita. Fala para o seu irmão, é melhor uma verdade feia do que uma mentira bonita. Fala aí para ele aprender isso. Mas aí, irmão, olha o que é interessante. Regozijai-vos, exaltai, porque é grande o vosso galardão no céu. Grande é o galardão no céu. Porque você está no nível de ética do céu tão grande, que o que te aguarda não é menos do que o galardão de Deus. E isso deve ser o suficiente para você ser um crente feliz, irmão. Porque a prova da terra pode ser travada, difícil, desafiadora, mas espera no céu o galardão para você. Recentemente eu lendo sobre os missionários que estão lá no Paquistão, irmãos, gente que estão sendo degolada. A condenação por ter proferido que é cristã é morte. E eles não negaram Jesus, morreram, muitos deles. Mas sabe o que espera ele no céu? Galardão. Galardão. Eles não negaram Jesus, irmãos. O evangelho daquele povo lá é um evangelho poderoso. As pessoas não abrem mão de Jesus, ainda que fale assim, se você não negar, tu vai morrer. Ele não nega. Aqui se você aperta o crente porque ele pipoca, pula de igreja, mas ele não muda de vida. Na cidade é assim. Irmão, lá não, lá ele não quer nem saber, eu não largo Jesus por nada, eu vou ficar firme com Jesus, seja perseguindo, seja mentindo, seja me caluniando, eu quero é Jesus, meu negócio é com ele, e se nada da terra aqui der certo para mim, eu tenho um galardão no céu. É o conceito daquele povo. Sabe o que é isso? Esperança eterna, que é o que está faltando, irmão, muitas vezes, a gente se alegrar simplesmente pelo fato de que se nada der certo aqui, se você ainda não conquistou o que você gostaria de conquistar aqui, fique tranquilo. Jesus falou, eu vou para o Pai, e vou preparar-vos lugar, e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei comigo, e onde eu estiver, vos levarei para estar comigo também. Lembra de Paulo, o que Paulo disse em 1 Coríntios 15, 19? Se nós esperarmos somente nessa vida, somos os mais miseráveis dos homens, irmãos. O que Deus tem para nós é muito maior, querido. Nós estamos com 14 milhões de desempregados oficiais no Brasil. Tem muito mais do que isso. Mas eu tenho certeza, irmão, que muitas dessas pessoas que estão passando prova, luta, muito crente está no meio desse negócio aí, desse número. Deus tem galardão no céu para esse povo. Deus tem honra do céu para esse povo. Muita gente que anda na prova, que eu conheço tanta gente, que há tantos anos que eu conheço a vida da pessoa, que é mulher de Deus, que é homem de Deus, que é homem de oração, mulher de oração, e anda numa prova que só Jesus na causa, como as pessoas falam. Mas eu tenho certeza que no céu tem galardão para esse povo. O que eles não estão conquistando aqui por alguma situação, Deus há de compensar no céu. Quantas pessoas que já foram injustiçadas, mulheres que foram injustiçadas com os seus maridos, trocadas pelo seu marido como se fosse um objeto. Mas ela é fiel a Deus, ela não negou a fé, ela está ali firme. Sabe o que vai acontecer com ela? Galardão no céu. Quantos jovens que foram seduzidos por outro jovem para cair, e ele permaneceu firme, o que vai receber? Galardão no céu. Irmão, o inimigo está assim, ó, bramindo como o leão, buscando a quem possa tragar. Mas se você é fiel e tem a ética do céu no seu coração, você não vai se corromper e você vai receber galardão nos céus. Aleluia. Oh, glória. Aleluia. Glória a Deus. Quero que você pegue aí a sua Bíblia, abra aí em 1 Coríntios 3, versículo 11. Para você entender um pouquinho mais sobre essa questão de galardão, irmão, que é algo bacana. A gente fica acumulando coisa aqui nessa terra, quando na verdade Jesus disse, não acumuleis prata, ouro, qualquer coisa nessa terra, onde a traça, a ferrugem, tudo consome. Antes acumulei no céu, onde a traça, a ferrugem e tudo não vai consumir. 1 Coríntios 3, capítulo 3, versículo 11, olha o que diz. Muito bacana. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que já foi posto, o qual é
Jesus Cristo. Contudo, se alguém edifica sobre o fundamento ouro, prata, pedras preciosas, madeira, peno e palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia o demonstrará, porque está sendo revelado pelo fogo, o qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá o que, irmãos? Galardão. Ele coloca 3 elementos. Ele coloca ouro, prata e pedras preciosas, que são coisas que o fogo não destrói. E ele coloca feno, palha, madeira, feno e palha, coisas que o fogo consome. Isso refere a galardão. Aquilo que a gente faz para Deus, que se for superficial, se não for de coração, é feno, é palha, madeira. Mas se você faz algo para Deus, seja qualquer coisa que for, irmão, você recebe galardão de Deus. E Deus honra você. E Deus abençoa você. E a Escritura diz: quer comais ou bebais ou façais qualquer coisa para o Senhor, fazei de todo o coração. A gente tem que fazer para Ele. Sabe por quê? Porque nós vamos receber galardão. O crente que entende a ética do céu, ele entende que tudo que ele faz é para Deus, é para a glória de Deus, é para o reino de Deus, é para a exaltação de Deus, é para o engrandecimento do reino de Deus, aleluia. E o inimigo não fica satisfeito, ele quer paralisar você, mas seu negócio é com Deus, amém, irmão? Seu negócio é com Jesus. Então, as bem-aventuranças são as características daqueles que são verdadeiros seguidores de Jesus Cristo. E eu quero que vocês coloquem de pé nessa oportunidade, irmão. As características são uma oposição aos valores do mundo. Totalmente oposto aos valores do mundo. Segundo, as exigências são para o presente. Deus exige para nós no presente, para nós sermos recompensados no futuro. O mal odeia pessoas com essas características. No seu trabalho, na sua faculdade, até mesmo na igreja. Quando você atinge esse nível, você vira um incômodo para muita gente que ainda está na carne. Esse crente é enjoado. Não é enjoado, irmão, é crente que já tem a ética do reino no coração. Aleluia. Glória a Deus. Porque tem crente que eu chamava há um tempo atrás, hoje não mais, mas existia o crente friboi. Você sabe o que é o crente friboi, irmão? É o crente carnal. O crente friboi, né? Friboi é aquela que vem de carne, né? Crente friboi. Irmão, nós temos que ter a ética do reino no nosso coração. Aleluia, glória a Deus. E a alegria deve ser pela eternidade. Nossa alegria deve ser pela eternidade. O que Deus tem para nós é na eternidade. Tem muita bênção que vai acontecer aqui? Vai. Deus tem muita bênção para você, eu não tenho dúvida disso. Que Deus vai te dar um maridão, fica tranquilo, irmã, você não vai ficar desesperada na vida. Deus vai arrumar um marido bom para você. Porque tem mulher que está desesperada, homem também. Ah, Deus vai te dar uma casa, pode, Deus vai te dar uma casa boa, você vai trabalhar e vai conseguir, Deus vai abrir as portas para você, seu emprego, Deus vai fazer tudo, irmão, mas isso é muito pequeno comparado ao que Deus vai fazer para nós nos céus, irmãos, aleluia. É porque o evangelho que o pessoal faz aí, eu fico incomodado, porque só fala de coisa da terra. Enquanto ele fala de uma casa boa que está ganhando aqui, Deus está construindo algo maior lá no céu, mas ele não está focado no céu, o negócio dele é aqui na terra, e ele está desesperadamente preocupado se Jesus voltar, porque ele fala que ele tem coisa para conquistar aqui. Eu quero saber disso, eu quero é Jesus, irmão. Jesus vai voltar e vai buscar a sua igreja. Se eu vou conseguir ou não, outra vez um aluno falou para mim: pastor, mas vem cá, se Jesus voltar, e as promessas que Deus tem na minha vida, ele não vai cumprir? A Bíblia ele até falou assim, a Bíblia não diz que quem tem promessa de Deus não morre. Eu falei, não está na Bíblia isso. Isso é palavra de pastor com jargão. É jargão de pastor, não tem esse negócio na Bíblia. Mas se Deus falou que ia fazer isso na minha vida, fazer isso, se Jesus voltar, como é que vai ser? Eu falei, meu irmão, a promessa maior que nós temos é a promessa da redenção, da vinda dele, do arrebatamento da igreja. Se ele voltar, tudo isso aí, meu irmão, é pequeno comparado ao que Deus vai fazer lá no céu conosco. Porque lá em cima, irmão, a nossa expectativa tem que ser lá em cima, sabe por quê? Lá não vai ter choro. Que diz que lá ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Lá no céu, irmão, ó, diz que não tem sol. Porque quem clareia, quem ilumina é o próprio Deus Todo-Poderoso. Lá diz que corre um rio do trono de Deus. Você já imaginou isso? Lá diz que as ruas são de ouro e o mar de cristal.
Lá quem é deficiente físico vai correr, vai andar. Quem é cego aqui vai enxergar lá no céu. Quem tem aquele problema de síndrome de Down, ele vai enxergar, ele vai ser uma pessoa normal lá em cima, irmão. Aqueles crentes que é velhinho, que já está há muito tempo na igreja, muito antigo já, lá no céu vai ter um corpo 0 quilômetro, não vai ficar com prisão, ou com aquele corpo velho, não. Deus vai dar um corpo novo para ele, chamado corpo glorificado, irmãos. Irmão, fique tranquilo, irmão, o que Deus espera por nós é muito maior do que a gente imagina aqui nessa terra. A ética do céu é essa, o cristão tem que viver aqui pensando lá em cima, trabalhando aqui, planejando aqui, mas com expectativa no céu. Que a qualquer momento a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão primeiro, e nós que estivermos vivos seremos arrebatados, e encontraremos com o Senhor nos ares, e estaremos sempre com o Senhor. E como Paulo menciona, aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, nem subiu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para todos aqueles que Ele ama. Coloque essa palavra no seu coração, irmão, nessa noite, em nome de Jesus. Feche os teus olhos aí. Aleluia. Oh Espírito Santo, oh Espírito Santo, nós queremos viver esse profundo, Pai, que o Senhor nos deu nessa noite. A ética do céu em nosso coração. Bem-aventurados, os bem-aventurados são os humildes de espírito. Bem-aventurados são aqueles que choram pelos seus pecados e reconhecem que só há redenção em Cristo. Bem-aventurados aqueles que são governados por Deus, são mansos e adestrados. Bem-aventurados são aqueles que têm sede e têm fome da justiça de Deus. Bem-aventurados aqueles que exercem a misericórdia nessa terra. Bem-aventurados aqueles que têm um coração limpo e puro como a neve. Bem-aventurados pacificadores que reconciliam com todos aqueles que há conflito. Bem-aventurados aqueles que são perseguidos pela justiça do reino. Bem-aventurados aqueles que são perseguidos por causa da justiça. E quando injuriado e mentindo e disserem todo mal contra eles, aleluia, regozijai-vos e exaltai, porque é grande o vosso galardão nos céus, meu irmão. Porque assim perseguiram os profetas antes de nós. Ah, querida, essa luta vai passar, meu irmão. Essa provação vai passar, tudo passa, tudo tem um tempo determinado. E há tempo para todo propósito debaixo dos céus. O nosso alvo é Cristo. O nosso alvo é Jesus. O nosso alvo é aplicar a ética do reino do céu na prática da nossa vida cristã diariamente. Isso vai incomodar algumas pessoas, meu irmão, eu tenho certeza, vai incomodar algumas pessoas, mas você tem que ter comprometimento com o reino. Se você é cristão, meu amado irmão, seu compromisso não é mais nada com essa terra, é com Jesus. Oh Deus, faça isso em nós nessa noite, Pai, porque nós não temos condições de atingir esse nível se o Senhor não nos ajudar. Nós precisamos que o Senhor, Pai eterno, nos ajude através do Teu maravilhoso Espírito Santo. A sermos isso que o Senhor quer que nós sejamos. Eu tenho certeza, irmão, que Deus vai mudar alguma coisa na sua vida hoje. Eu tenho certeza que a partir de hoje a sua vida com Cristo vai mudar. Eu tenho certeza disso. Não pela minha palavra, mas a palavra de Deus, ela não volta vazia. Ela vai e faz o que lhe apraz. Ela tem poder. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. A palavra vai na nossa alma, no nosso espírito, na nossa vida, e aquilo que está atrapalhando você caminhar, meu irmão, Deus está hoje desembaraçando em nome de Jesus. Bem-aventurados são aqueles que entenderam isso aqui que eu preguei. Felizes são os cristãos que entendem isso. A rapla for que anda, pode tudo, está dando errado, meu irmão, mas continue com Jesus. Persevere em Cristo.
Olhe para o alto. Não perca o foco do seu autor e consumador da fé. Aleluia. Eu sei, queridos, que tem pessoas aqui que andam numa prova, irmão. Numa prova que termina uma, começa outra. A palavra que eu tenho para você hoje, meu irmão: regozijai-vos e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão no reino dos céus. Porque você, apesar de tudo, está se mantendo fiel, justo, honesto diante de Deus. Ninguém precisa ficar te investigando para saber se você está bem, não. Você sabe. Feliz aquele que entendeu. Aleluia. O propósito de Deus. Não compreendo os teus caminhos. Oh, glória. Mas te darei a minha canção, doces palavras te darei. Me sustentas em minha dor, isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo que eu preciso. Eu te direi que vai valer a pena, que vai valer a pena, que vai valer a pena mesmo. Que vai valer a pena, que vai valer a pena, que vai valer a pena mesmo. Não compreendo os teus caminhos, mas te darei a minha canção, doces palavras te darei. Me sustentas em minha dor, isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo que eu
Aleluia. Aleluia. Em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7. Olha que texto lindo. Temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos para sempre entregue à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Aleluia. Oh Espírito Santo, vai valer a pena, irmão. Aguenta mais um pouquinho, meu irmão. Aleluia. Fala para o seu irmão assim, ó, aguenta firme, irmão. Não desiste não. Não desiste, vale a pena. Vai valer a pena, irmão. Bem-aventurados são aqueles que são perseguidos e mentindo disserem todo mal contra vós por causa de Jesus. Bem-aventurados aqueles que passam lutas, provas, mas não abrem mão de Cristo, porque tem galardão no céu para nós. Vai valer a pena no final. Aleluia. Oh glória. Fala para o seu irmão assim, tem galardão para você, irmão, fique tranquilo. Fala aí para ele, umas 3 pessoas aí. Fala em nome de Jesus, tem galardão para você, querido. Tem galardão para nós. Vale a pena, não vamos